Muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores que tenemos en Educacon. Un fuerte saludo y abrazo a nuestros seguidores de México, Centro y Sudamérica. El día de hoy les traemos un nuevo capítulo de Educast, en donde tenemos el gusto de trabajar con el doctor Igor Lustosa, uno de los referentes en Brasil en el tratamiento de fisioterapia dermatofuncional, y nos va a estar compartiendo su campo de expertise en una técnica muy específica que es la criolipólisis de placa. Doctor, bienvenido a México, bienvenido a Educacon. Muchas gracias por estar con nosotros. En lugar de yo hablar de usted, me gustaría que se presentara, que nos platique un poco los estudios que tiene y cómo fue que empezó a trabajar en el área de dermatofuncional. Gente, muito obrigado, né? Bom dia, boa tarde para quem está assistindo e até boa noite. Eu já estou na fisioterapia há 17 anos, como fisioterapeuta dermatofuncional. 7 años. 17. 17 años. 17 años. Qué interesante, ¿no? En México es una especialidad muy joven y usted ya tiene 17 años en esto. En Brasil es una especialidad con mucha trayectoria ya entonces, ¿no? 30 anos. 30 anos. Em média, assim, 30 anos. Então, eu formei e já entrei para a área. Acabei a faculdade e já ingressei em estética, fisioterapia dermatofuncional. Junto do ingresso, já virei docente, já fui professor universitário. Estou até hoje, tudo junto, há 17 anos, 17 anos. ¿Qué edad tienes, doctor? Eu, 40. 40 años. Entonces ya tienes un tiempo trabajando en esto. Sí. Qué bien, qué interesante. 20 anos. 20 na anos. média. Contando com a experiência anterior de estética, mas de formação 17. Caminho para 18 este ano. Então, é uma área no Brasil muito desenvolvida, é uma área no Brasil que se tem muito mercado, muitos bons profissionais, grandes indústrias que produzem grandes máquinas e a gente faz muito estudo, muita pesquisa. Es justo una de las diferencias que encontramos en México. La adquisición de aparatos aquí es muy compleja y muy cara, y revisamos que Brasil tiene una oferta gigante de máquina porque el mismo mercado las demanda, ¿no? Sí. ¿Qué te parecen los equipos brasileños? ¿Recomiendas alguna marca en específico? ¿Qué opinas de ellos? Em equipos maquinários brasileiros, a gente tem boas indústrias, né? Indústrias, inclusive, que a gente presta serviço de pesquisa científica. Então, Embramed, Medical Sun, são boas tecnologias, a Docs, e são indústrias que exportam para outros países, América do Sul, América do Norte e Europa. Então, produzem grandes maquinários. Claro. Qué interesante, doctor. Entonces usted hizo fisioterapia como grado y después hizo una especialización en dermatofuncional. Sí. Y después hizo un doctorado, Mestrado, una maestría, maestria, meio ambiente. en medio ambiente. Sim, Qué interesante. na oportunidade de estudo. Meio ambiente, na verdade, a oportunidade de estudo do mestrado foi dentro do ambiente das redes sociais, porque eu fiz na pandemia. Então, não se tinha como pesquisar tecido, técnica, onde eu precisava estar com o paciente ou estar em alguma região fazendo estudo. Então, a gente fez o estudo de pacientes com dismorfia corporal, trancados em casa no período da Covid, aquele período em que tudo se fechou, Em casa. eu pesquisando. Então, os questionários, né, a gente enviava para as pessoas em casa e elas respondiam, né, em cima do que a gente perguntou, a gente desenvolveu o estudo. Então, eram basicamente pessoas que usavam a rede social no período da pandemia, trancados, que estavam com uma descompensação corporal, ou seja, estavam insatisfeitos com o corpo. Aí a gente foi avaliar meio ambiente, por quê? Porque a gente utilizou o meio ambiente das redes sociais. Porque não só o meio ambiente relacionado à natureza, Claro. é o ambiente no geral. En general. Né? E aí veio um estudo muito interessante com viés assim não esperados. Yo tengo una especial admiración por la fisioterapia brasileña porque
dejan de ser todólogos hace muchos años y se pide que cada uno de los especialistas tenga una formación académica. Sí. Aquí en México tenemos un proceso muy interesante en donde la gente se llama especialista sin tener una formación en la universidad y pone una clínica especializada, y algo que yo admiro mucho de Brasil es la exigencia por parte de sus legislaciones para poder ostentar el título de especialista, ¿no? Não pode, é proibido montar um consultório sem algo que comprove que tu é especialista naquela área no Brasil. Pero entonces tú puedes abrir de la universidad y puedes montar un consultorio de fisioterapia general. Sim, Pero si dice que es un servicio especializado, está prohibido si no tienes especialización. exatamente. Então, eu como fisioterapeuta generalista, posso montar um serviço generalista, mas não posso dizer que tem um serviço especializado sem ser especialista ou ter alguém especialista. Por exemplo, monto uma clínica, um consultório de fisioterapia respiratória. Tenho que ter um fisioterapeuta especialista nessa área. Porém, eu como generalista posso desenvolver a fisioterapia respiratória, mas não posso afirmar que é um serviço especializado, sem ter um especialista. Correcto. O conselho, nosso conselho federal, não permite estadual. El CREFITO, ¿no? Sim, Sí. CREFITO. A gente pode ser autuado e a credibilidade também é bem importante para o paciente, a nossa credibilidade. Sí, Então, claro. acredito que os profissionais pensem um pouco mais no respaldo que isso vai trazer para a comunidade, o paciente, o cliente, do que para o próprio conselho. Sí, claro. Muy bien, pues adentrándonos un poquito en el ámbito ya de dermatofuncional, qué difícil, ¿no? Elegir una máquina o un tratamiento para tejido adiposo, por ejemplo. Puedes hacer electrolipólisis, hay tratamiento visto con onda de choque, mesoterapia, carboxiterapia, pero hoy en específico hablamos de criolipólisis. ¿Nos podría hablar un poquito para nuestro público? ¿Qué es la criolipólisis? ¿Cómo trabaja? ¿Y por qué usted recomendaría utilizar esta técnica por encima de otras? A criolipólise é uma técnica, eu costumo falar que é das nossas tecnologias a mais estudada, né? La más estudiada. Sim, as que tem, a tecnologia que tem mais estudo científico acerca dela. Por quê? Porque toda a comunidade médica, no geral, vê a tecnologia como uma tecnologia de grandes resultados, né? Então, ao meu ver, profissional, de tudo que a gente tem no mercado mundial para tratar gordura, lagraça localizada, a criolipólise é o que traz melhor resultado. Então isso acaba trazendo não só um melhor resultado para o paciente, mas atrai comercialmente os próprios profissionais. Então todo mundo no consultório quer ter uma criolipólise porque é uma tecnologia que se vende bem, porque traz resultados. Obviamente, se o profissional souber utilizar. Então, nesses 12 anos que a técnica... Perdone que lo interrumpe. Sí, Esto es claro. muy importante, ¿no? Que el profesional lo sepa utilizar, porque me atrevo a decir que en México también la importación de máquinas de origen chino en su mayoría es Xing-Ling, brutal. que chamamos no Brasil. Chicos, Xing-Ling. Xing-Ling. Sem registro. Ajá, aquí pasa igual, son máquinas sin registros de un coste muy bajo, en donde a veces la dosificación o las características de la emisión de cualquiera de los equipos es negativa. El fisioterapeuta juega un papel fundamental con la selección adecuada de equipo y de materiales, ¿no? ¿Qué puede reforzar de eso, doctor? No Brasil, também se importa máquinas sem registro, por ser mais barata. Mas hoje, isso no começo, quando a criolipólise surgiu. Hoje, como a gente tem indústrias brasileiras que produzem bons equipamentos com registro, né, já pouquíssimo se importa. É um risco porque é uma máquina sem registro, a gente não sabe se realmente funciona. Além do mais, é uma tecnologia que não tem assistência
não tem assistência técnica, então dá problema, não tem assistência, então o risco de gerar complicações no paciente é muito maior. Então, isso é um ponto que o profissional tem que estar atento. Máquinas com registro, máquinas recomendadas e que por trás delas tenham bons estudos, né, associados y tecnologías que a gente pode associar a essas máquinas. Y también muy importante generar una cultura en el público de tener tratamientos con personas con capacitación, Sim. ¿no? No Brasil a gente se preocupa muito com isso. O cliente, o paciente, ele só vai àquela clínica onde ele não tem informação alguma do equipamento ou do profissional quando ele é atraído pelo valor, preço, né? Mas no geral, a grande maioria dos pacientes, eles buscam o profissional que tem alguma recomendação, né? Que tem algum respaldo técnico, algum conhecimento, e os pacientes já chegam com a informação da tecnologia. Qual tecnologia tu tens? Eles perguntam, né? É tecnologia tal, é tecnologia X, Y? A grande maioria já chegam bem informados. Porque isso faz muito. No Brasil, gente, em cada esquina tem uma criolipólise, tem uma clínica claro, fazendo uma criolipólise. Então hoje o paciente ele busca qualidade, né? E inclui tudo isso. Hablando de eso, hay una oferta grande, perdón, de equipos de criolipólisis. ¿Cuánto está costando en el mercado brasileño un equipo de criolipólisis en promedio? A média... ¿En dólares si tuviera la conversión aproximada? Sim, uns $10.000. $10.000. Un buen equipo. Un buen equipo, $10.000. Muy bien. Ahora no le interrumpo, si nos puede seguir contando sobre la criolipólisis. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo la usan? Continuando, né, o que a gente estava conversando. Então, essas tecnologias, né, essa tecnologia especial, a criolipólise, como ela já tem 12 anos de mercado, surgiu aí por uma pesquisa médica, né, e nos 5 primeiros anos ficou ali acerca do uso médico, apesar da fisioterapia ser a primeira profissão no mundo a utilizar a criolipólise junto com o médico, né, porque no Brasil era assim, e algumas regiões fora do Brasil. Então, foi uma tecnologia médica que veio para o mercado mundial para uso médico, só que nas clínicas médicas o médico não fazia, quem fazia era o fisioterapeuta, né? Depois de 5 anos, cai a patente, outras indústrias passam a produzir, deixa de ser uma máquina médica, passa a ser uma máquina não da fisioterapia, mas da área da saúde. Então, qualquer profissional poderia fazer. Não sei como é aqui, mas no Brasil a gente tem esteticista, farmacêutico que trabalham na área da estética, biomédico, na área da dermatofuncional e desenvolvem a tecnologia, desenvolvem o tratamento. Aquí en México, inclusive muchos spa o área de estética son operados por gente sin ninguna educación universitaria. Não, lá, apesar de ser outros profissionais de outras áreas, mas todos têm formação, não pode aplicar sem, né? É multado, enfim. Então, nesses 12 anos a tecnologia avançou muito, né? A gente já sabe muito sobre ela, muito, porque quanto mais se fazia, mais se tinha bons resultados e ruins resultados. E nesse caminho, os bons resultados ficaram melhores e os ruins resultados que traziam as complicações, tipo queimadura, hiperplasia adiposária paradoxal, foi se entendendo mais sobre isso, se pesquisando mais, porque se tinha mais gente com esses tipos de lesão, e a gente consegue hoje dizer ao profissional que estuda a criolipólise, né, como evitar essas complicações. Hoje a gente consegue também dizer ao profissional que faz a criolipólise que existem 2 tecnologias distintas, que é a placas e a sucção, né? Que os profissionais perguntam para mim, professor, há alguma diferença, né? Inclusive até um assunto polêmico, até hoje, há alguma diferença? Essa é melhor que essa? E que opinas? Alguma melhor ou não? Não tem. São iguais? Sim, o que eu posso dizer é assim, que a crio de placas, claro, dependendo da máquina,
né? Tem máquinas modernas com muita tecnologia, com placas articuladas, tem outra com placas mais planas, sem movimento. Então, assim, o que eu posso dizer é que a criodissucção, ela tem as vantagens e as desvantagens, baseado no que a gente já sabe. Assim como as placas. Por exemplo, a criodissucção há mais riscos de hiperplasia adipositária paradoxal. Por quê? Porque ela suga e faz isquemia. A de placas não. Não há relato na literatura de hiperplasia com a crio de placas. Porque não há isquemia, é um recurso plano, né? A crio de placas, porém, o risco é maior de queimadura. Já na dissucção, não. Ambas vão ter riscos, mas comparando o nível, a quantidade. Por que que na crio de placas a gente tem mais queimaduras hoje relatada comparada à sucção? Por ser uma crio plana, o Peltier ele fica muito exposto ao meio ambiente, a área, né, que está sendo aplicada, então tem que ter uma sala mais resfriada, há uma projeção maior, uma demanda maior da tecnologia, e por ser uma crio plana, a gente acaba perdendo em alguns momentos o tempo de resfriamento e as máquinas tendem, né, a gerar um esforço maior e isso gera um aumento do resfriamento e pode levar à queimadura. Um outro problema que também pode estar associado à queimadura na crio de placas é a manta, membrana que se coloca na pele, né, com a crio posteriormente. Aquela membrana ela vai ressecando durante o processo, porque ela também fica exposta ao meio ambiente. Há uma sala muito gelada, a membrana resseca. E quando resseca, tende a queimar. Okay. Então, existe algumas, como se fala, existe algumas maneiras de evitar isso. Pero entonces estaríamos hablando que fisiológicamente tienen el mismo resultado, sí. Sí. Simplemente es por algunas zonas conviene más de placa, en algunas zonas conviene de succión, sí. Evitar la isquemia que comentaba. Sí. Entonces fisiológicamente es lo mismo, no, pero es más en cuanto a el uso de cada quien le quiere dar, la selección de una u otra, ¿no? Sim. O que eu posso dizer é que quando for decidir qual utilizar, basicamente vai se decidir pela área. Por exemplo, regiões mais planas, abdômen, coxa, se aplica melhor as placas. Regiões com mais curva, como o abdômen, algo, las laterales, sí, flanco, claro. Costas. Aí seria melhor o de sucção. Sucção. Apesar de que hoje já existe no mercado algumas criolipólises de placas articuladas que tu consegue pôr aqui, ó, e articular ela, modelar ela no corpo e aí ela congela. Só que são tecnologias mais caras, nem todo mundo pode ter. As mais de bom custo-benefício são retas, planas, com a leve curvatura no Peltier, mas não faz muita diferença. Então, nesse questionamento, nessa posição, nessa ideia, se faz o uso isoladamente de placas ou sucção. Por exemplo, tratar uma coxa com a sucção, anteriormente a gente tratava ou trabalhava pontualmente algumas áreas. Com placas é possível tratar toda a coxa. Para ter uma só aplicação. Exatamente. E aí tu alcança resultados muito melhores. Muy bien. Oiga, yo me quise hablar un poquito de la fisiología. Fisiológicamente hablando, ¿cómo funciona una criolipólisis? ¿Qué es lo que hace el equipo? Independente do equipo, a ação fisiológica ela não muda. Tá? O que pode acontecer é, na sucção, por causar uma isquemia, tu tem uma apoptose mais íntegra, no sentido de uma possível necrose que pode acontecer. Pero no, mi pregunta va más encaminada. Seguramente en el podcast tenemos gente que recién está comenzando en fisioterapia dermatofuncional y su pregunta es ¿qué hace? O sea, sabemos que existe una placa, sí, existe una succión, lo que hace es bajar la temperatura. Vou chegar lá. Ah, perdão. Vou chegar lá. Então, a ação fisiológica no tecido é igual para ambas, só que pode haver uma pequena interferência no tempo. O que acontece? Quando tu congela a pele, tu promove uma inflamação. Essa inflamação a gente chama de paniculite adiposa. Ela inflama os tecidos de gordura, os tecidos adiposos, estimulando uma enzima que ajuda no processo inflamatório, que são as enzimas que a gente chama de caspase. Para que ela
morra por apoptose, eu preciso inflamar. Para eu me inflamar, eu preciso de um bom maquinário que congele, certo? Então, congelou, inflamou, gerou paniculite. Essa paniculite ela dura em média 15 dias, depois ela vai diminuindo. À medida que ela diminui, o processo de apoptose inicia-se. O processo de apoptose é um processo fisiológico do nosso organismo. A gente estimula ele de diversas formas. Na criolipólise, a gente estimula ele por fagocitose. Então, a paniculite diminui, aí as células se fragmentam, se dividem em muitas células pequenas, se fragmentam, para que a fagocitose aconteça por processo de mitose. Então, é como se a célula viesse digerir, uma célula fagocitária viesse digerir aqueles adipócitos que foram fragmentados. Isso é a apoptose. E aí ela digere, diminuindo de tamanho, até o corpo absorver por completo e aquela célula ser eliminada. Qué interesante. ¿Cualquier persona sería candidata a recibir un tratamiento con criolipólisis o hay alguna contraindicación? Não, 90% das pessoas são indicadas. Existem algumas contraindicações, né? Existem contraindicações acerca de pacientes diabéticos. ¿Diabéticos? Sim. ¿Por la cuestión de la sensibilidad? Não, inflamação. Então, tem que ser um diabético que esteja controlado, tomando medicamento, insulino dependente. Pode, se tiver com os níveis de diabetes controlados, sim. Isso porque a inflamação, ela pode ser maior do que a gente imagina e gerar alterações sistêmicas. Correcto. Pacientes com doenças de Renault, né, a nível de tecido adiposo, que gera redução ali do metabolismo adipositário, então a gente não vai ter uma ação direta. Né? Pacientes com urticária, não sei como que diz aqui, urticária, né? Uma reação na pele. Sim, a gente coloca a placa e o paciente tem uma reação inflamatória epidérmica. Então fica cheio de urticária, aquilo coça, dói. Hoje em dia a gente entende também que os pacientes com processos inflamatórios sistêmicos não é recomendado utilizar até que se corrija. Alguma doença de pele no geral, né, as dermatites também não podem. Basicamente isso, não há muitas contraindicações. Algumas que se falavam muito no passado já foram ali abolidas, né? A gente já sabe que não há, tipo, doenças cardíacas, se pode fazer, hipertensos, se pode fazer. E o ideal é que estejam todos controlados. Perfecto. Oiga, antes había una pregunta después de dar a luz una mujer embarazada, ¿se recomienda criolipólisis? 3 meses. 3 meses Após. después. 3 meses. Correcto. ¿Alguna otra peculiaridad que nos pueda contar sobre la criolipólisis? Algo que nuestros colegas pudieran saber y que les pudiera enriquecer su práctica profissional? Sim. Eu estava até agora há pouco falando no WhatsApp com os alunos. Tem uma coisa importante que é recente, é uma descoberta recente. Pacientes com níveis hormonais elevados e abaixo, fora do padrão fisiológico, a gente recomenda não fazer a criolipólise. Principalmente se for homens que estejam utilizando anabolizantes. Aqui, sim, anabólicos? Sim, anabólicos para musculatura, Então, esses hormônios, eles interferem no processo de paniculite. E hormonas, por exemplo, anticonceptivas, isso não tem nenhuma repercussão? Não, desde que esteja dentro dos padrões fisiológicos. A gente fala do uso dos anabolizantes porque o risco de hiperplasia aumenta. Não se sabe por quê, mas se tem muita incidência em pacientes assim. Eu não vou conseguir te dizer por quê, porque a ciência ainda não consegue relatar isso, né? Mas há muitas incidências, principalmente em homens, gordura abdominal, flanco. Então aquela célula que era para morrer, ela ganha uma resistência pelos níveis de testosterona alta. Então homens que estão tomando anabolizantes, aplicando, né, os níveis de testosterona aumentam muito. Se ele se submete à criolipólise, ele tem ali 60 a 70% de chance de formar uma hiperplasia. Então ao invés da célula reduzir, ela aumenta. Sim, claro. Oiga, e uma pergunta... Perdão. Só para completar, mulheres também na menopausa.
não funciona em menopausia. Não, funciona, só que o risco também de hiperplasia aumenta. Correcto. Então, tienes que estás reposicionada, vamos dizer assim, de hormônios, Correcto. La pregunta polémica de este podcast será, para usted, ¿la criolipólisis estaría por encima de cualquier otro método como el tratamiento para grasa localizada? Sim. La mejor. Na minha visão, a melhor. Apesar de que hoje temos ultrassom macrofocado, que trata gordura, né? Que pode estar ali próximo. Tem estudos das duas tecnologias mostrando o que é melhor, o que não é, né? Comparando, e a criolipólise sempre se acentua um pouco mais. E ultracavitação, que seria uma outra tecnologia também para tratar gordura localizada. Existem as terapias combinadas, né? ¿Algún estudio comparativo pone encima del ultracavitador a la criolipólisis? Não. Os estudos hoje juntando a combinação é o melhor tratamento. Criolipólise e ultracavitação. Tem muitos estudos com a junção dos dois que o resultado acaba sendo muito melhor. Porque, na verdade, o que a gente vê na ultracavitação, o que a gente não vê na criolipólise, é uma redução do processo inflamatório por cavitação. Isso inibe todas aquelas complicações que podem ocorrer. Por exemplo, uma radiofrequência imediata pode te trazer complicações sérias a nível de tecido epidérmico, né? E resistência adipositária também. A ultracavitação não, é o melhor, na verdade, né? É a melhor combinação com a criolipólise, ultracavitação e ondas de choque, que também faz uma cavitação. Então, isoladamente, o alcance de resultado com o tecido adiposo, comparando a crio com a ultracavitação, a criolipólise ainda é superior, porque a ultracavitação ela só faz lipólise, ela não faz apoptose. Pero qué interesante conocer la fisiología para saber qué herramientas poder combinar, ¿no? Pues colegas, recapitulando esto, qué interesante. Número uno, seguirlos invitando a todos a especializarse en alguna área. Estamos yo creo que muy cerca de que se vea la necesidad de legislación en nuestro país para el ejercicio de un área tan importante como es la dermatofuncional. Segundo, seleccionen muy bien sus equipos, de acuerdo a los comentarios que nos hace nuestro colega Igor. Seleccionar una buena máquina siempre va a ser algo muy importante, y la selección de la máquina sería en base a nuestras bases físicas y el conocimiento que podamos tener en cuanto a la fisiología de cada uno de estos equipos. Y recuerden, hay que generar esta cultura de que el paciente busque a una persona capacitada, y la persona capacitada es la que se formó. Entonces también ustedes hagan valer mucho su trabajo, hagan valer sus formaciones y no dejemos de estudiar. Pues muchas gracias, cerramos este interesante podcast con nuestro colega Igor. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe, doctor, y que nos siga compartiendo su conocimiento. Colegas, no dejemos de formarnos, no dejemos de luchar por la especialización y busquemos una fisioterapia de mayor calidad. Un saludo para todos. Obrigado, gente. Até o próximo.